Então o verbo é diferente. Então ele está ignorando o artigo 65A, ele fala assim, com isso eu sei que não vai dar certo, ele ignora isso e fala bem assim, eu não estava ou ele não estava dirigindo sob efeito de álcool. Por quê? Porque não tem prova disso. Percebe? Existe uma diferença em relação a isso. Existe uma diferença em relação a isso. Então o primeiro ponto aqui dessa teoria, que foi aceita no Tribunal de São Paulo, é tirar o foco da mera recusa para enfrentar o fato típico do artigo 65. Tá bom? Desconstruindo aqui o que foi feito, a gente vai por esse lado. Continuando. Requereu assim, continua o desembargador, requereu assim a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos decorrentes do auto de infração de trânsito e, ao final, a procedência da ação, com a anulação do auto de infração número tal. A tutela provisória de urgência foi indeferida pela decisão, lá do juiz primeiro grau, contra a qual foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento, determinando a suspensão dos efeitos decorrentes do auto de infração de trânsito. Então, seguindo aqui, ó, vou botar aqui para não separar os pontos. Seguindo a ideia, vou botar aqui, eu tive essa situação, pedi a tutela de urgência, ela foi indeferida, faz-se um recurso contra essa decisão de indeferimento. Nesse caso, como é uma decisão interlocutória e não a sentença, pessoal, a gente não entra com apelação. A gente vai entrar com um outro recurso chamado agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele faz com que o processo original, ele está com o juiz. O juiz dá uma decisão, fala assim, sem liminar para você. Esse processo continua com o juiz, mas aí eu vou abrir um outro processo direto no tribunal, paralelo. E aí eu falo para os desembargadores, olha, eu estou com um processo lá com o juiz. E eu pedi uma liminar, por quê? Porque eu vou ser suspenso ou qualquer coisa assim. Só que ele negou. E aí eu vim aqui, o processo não acabou não. Eu vim aqui com vocês para que vocês possam analisar, fazer uma reanálise disso tudo. E entendendo que o juiz está errado, porque eu acho que ele está, vocês, desembargadores, vão dar uma decisão para se sobrepor àquela decisão dele. E aí a decisão de vocês no agravo de instrumento vai valer, enquanto o processo lá com o juiz não termina. Por exemplo, eu vou conseguir com esse agravo de instrumento, lá no tribunal, que tenha um efeito suspensivo no bloqueio da CNH. Então, enquanto eu estou discutindo aquilo lá com o juiz, o meu cliente está suspenso. Então, estou pedindo uma liminar, aqui agora, vamos dizer, no tribunal, para que o tribunal fale assim, ei, para tudo lá embaixo, dá efeito suspensivo. E aí o tribunal pode fazer isso. Entendeu? Essa é a lógica da história. Beleza? Faz então esse agravo de instrumento. Aí ele continua aqui no seu relatório, ó, ao qual foi dado provimento. Então entrou com o agravo de instrumento, o agravo foi provido. Ou seja, se sobrepôs àquela decisão interlocutória do juiz, que está lá no primeiro grau, tá bom? Determinando a suspensão dos efeitos decorrentes do auto de infração de trânsito. Ótimo, estamos aqui com um efeito suspensivo. Tá. A sentença de folha tal julgou improcedente a ação. Paulo André, como é que pode julgar improcedente a ação se o tribunal já decidiu? Calma lá, lembra que eu falei? O processo está aqui. Ó, você tem, esse é o processo que está com o juiz, primeiro grau. Tá bom? Ele deu uma decisão que não te deu liminar. Aí você tira daqui uma argumentação para ir para o segundo grau. E agora tem dois processos paralelos rolando. A decisão desse aqui do agravo vai falar aqui para o juiz, ó, dá efeito suspensivo nesse troço aí. Aí o juiz fala assim, não, tudo bem, vocês mandaram, falou, tá falado, mas não tem sentença aqui ainda. Então eles continuam. Vai chegar um momento que o juiz desse processo, ele vai dar uma sentença. E a sentença pode ser contrária ao decidido do tribunal. Não tem nenhum problema, não tem nulidade nisso, tá bom? E aí o juiz fala assim, ó, antes eu dei decisão, vocês cassaram, por assim dizer, agora eu vou dar sentença. E na sentença eu estou dizendo, ó, passei por cima. Na sentença eu estou dizendo que o auto de infração é válido, e ele tem que ser punido, ele tem que ser suspenso, tem que pagar a multa e etc. A decisão do agravo de instrumento perdeu seu efeito. Tudo bem?
Foi isso que aconteceu agora aqui, ó. O agravo foi provido, depois veio a sentença de indeferimento. Se o condutor não entra com recurso depois da sentença, acabou, morreu, perdeu. Tá bom? Mas o que ele pode fazer? Ele pode entrar com apelação, que foi o que ele fez e é o que nós estamos analisando aqui nessa situação, neste dia. Tá bom? É o que a gente está analisando. Então vamos lá. A sentença julgou improcedente a ação nos termos do artigo tal, beleza. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma do julgado. Sustenta que não é possível a aplicação da penalidade. Atenção, hein? Sustenta que não é possível a aplicação da penalidade tão somente pela recusa na realização do teste do bafômetro, uma vez que é assegurado aos indivíduos o direito de não produzir provas contra si mesmo. Então, nesse momento aqui, pessoal, ainda estamos no relatório. O desembargador está falando, o cidadão alegou isso e alegou isso. O que ele está alegando agora? Que eu vou botar aqui para você, olha só que coisa, essa aula tá linda demais, hein? No ponto 2, tá vendo o ponto 2 aqui que eu botei, ó? Então já é a segunda alegação da sua defesa ou da sua ação judicial. Qual que é o segundo, Paulo André? Ponto 2. A ilegalidade, anota aí, Instagram, a ilegalidade da autuação por mera recusa diante do princípio da não autoincriminação. Paulo André, você entende que é assim que realmente funciona esse princípio da não autoincriminação? Nessa aula eu não estou falando do que eu acho que deveria ser, eu acho que está de acordo com a legislação e com os precedentes jurisprudenciais. Essa aula é simplesmente para pegar o julgado e quebrar ele todo, para você entender como que o juiz foi convencido, como que o desembargador foi convencido para anular o auto de infração do artigo 65A. Tudo bem? Então a segunda alegação que foi colocada aí nessa história foi o princípio da não autoincriminação. Veja que eu estou no relatório ainda, não tem razões de julgamento. O desembargador está falando, ele alegou, tá bom? Ponto 3, ou melhor, continuando. Ademais, quanto ao parágrafo 3º do artigo 277 do CTB, que você já conhece, se você já é meu aluno há algum tempo, já conhece isso daqui, né? O parágrafo 3º do artigo 277 do CTB afirma que deve ser interpretado em consonância com o disposto no caput, que estabeleceu como verdadeiro pré-requisito a suspeita. Olha só, eu coloquei em vermelho isso aqui para você, essa palavra que o desembargador botou. Paulo André, mas não foi lá o recorrente que colocou? Ele pode ter colocado não. Nesse momento aqui importa como que o desembargador passou para os demais membros, ou se ele tiver julgado monocraticamente, como que ele decodificou as razões de recurso do nosso querido infrator. Faltou a palavra aqui. Infrator. Então ele bota aqui, ó, em consonância com o caput, que estabeleceu como verdadeiro pré-requisito a suspeita. Isso vai ser muito importante para você, essa palavrinha, tá? Suspeita de ingestão de álcool ao dirigir, o que não foi constatado no caso. Então ele fala, olha, não tem prova, tem uma violação do artigo 277, não havia uma suspeita sequer dessa história, percebe? Então ele vai colocando isso. Nessa parte do julgado, pessoal, eu coloco para vocês 2 pontos. Veja bem, ponto 3 e ponto 4. Quando analisei isso, eu fui colocando, fazendo uma petição na minha cabeça. Primeiro vem isso, depois vem isso, a alegação essa, a alegação aquela. Eu vou colocando isso daí, ok? Colocando isso. Então, o que é que vem agora? Ponto 3 e ponto 4 nesse parágrafo aqui, tá bom? Veja bem. Ponto 3, vou botar aqui para você. O que ele está utilizando no ponto 3? Interpretação sistemática. Se a gente for analisar pela interpretação gramatical, pela interpretação literal, o artigo 65A não tem para onde fugir. Recusou, infração. Certo? Mas o que o advogado, que nesse caso, ele quis fazer? Ele ignorou, e tem uma razão de ser, eu já falei por que ele fez isso no começo dessa aula, ele ignorou essa parte do artigo 65A,
e focou na questão do artigo 65. Sem falar de artigo 65, foi muito inteligente mesmo. Tá? Ele falou assim, olha, o meu problema está no artigo 65A, mas eu vou fazer uma defesa de 165. E, com todo respeito, porque eu acho que foi bem feito, se colar, colou. E colou. Tá bom? Então, ó, o ponto 3 é a interpretação sistemática. Ele pegou o artigo 277, que fala da medida administrativa, o caput junto com o parágrafo 3º, e falou, nada disso aqui está previsto nesse caso. Motivo pelo qual também deve ser anulado. Tá bom? Mas, Paulo André, e essa palavrinha que está aqui na minha tela, em vermelho, que você botou aqui, a questão da suspeita. Tá, aqui tem alguma coisa nessa questão de suspeita, não tem? Tem. Sabe o que tem? Tem uma aula inteira só dessa palavra suspeita. Vou botar aqui para que depois você assista. Tá bom? Ela vai ser utilizada 2 ou 3 vezes nessa aula. Anota aí ponto 4, principalmente se você já é meu aluno da comunidade, assistir aí a aula 30. Essa é a aula 35. A questão da suspeita tem toda uma teoria junto a ela. Toda uma teoria que eu desenvolvi em uma aula inteira. Foi uma aula inteira só para falar dessa palavra aqui, suspeita. Tá? E a aula número 30. Lá na sua plataforma do aluno está com o nome de aula 30, Lei Seca recusa teses de defesa. Você vai pegar essa aula, você vai entender essa aula aí, se você ainda não assistiu, e vai pegar os argumentos, o que eu coloquei lá, e vai juntar nessa sua petição aqui. Mas você tem que colocar lá. Você tem que colocar. O que está na aula 30, você tem que colocar nessa petição, porque senão vai ficar um buraco na sua argumentação. Tá bom? É só você pegar o que eu coloquei lá, o que eu falei naquela aula, e botar na sua petição. Nessa parte aqui, tá bom? Nessa parte específica.